gente, tudo bom? E aí, como é que estão aí nessa consagração? Estamos no 5º dia. Está sendo bênção para a sua vida? Olha, não esquece de ter sua canetinha à mão, papel, para você anotar os versículos, porque o programa aqui é muito rapidinho, né? A gente não consegue fazer como um culto numa igreja, mas você tem certeza que a hora que você trancar a porta do seu quarto, meditar naquilo que a gente está falando aqui, que Deus está dando, tem certeza que vai fluir aí grandes momentos com Deus. É isso que eu desejo, né, de todo o coração. Hoje a gente vai continuar falando sobre o propósito do jejum. E a gente vai continuar estudando sobre esse propósito. O que jejum foi apregoado, né, em vários momentos no Antigo Testamento. E hoje a gente fala de Esdras capítulo 8, versículos 21 a 23. O povo estava, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo voltou e, conduzidos ali, né, pelos seus chefes, no versículo 21, ele diz: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então, toda vez que a gente se colocar no propósito de jejum, ainda mais um povo tão grande como o povo de Israel, que se uniu e todos jejuaram, Deus, Ele atentou, porque não era fácil fazer um povo inteiro jejuar, né? Um povo inteiro parar tudo para se humilhar. E ali eles estavam numa situação porque eles vinham com suas riquezas e podiam ser assaltados, eles podiam passar por toda sorte de tribulações nesse retorno. E depois de 70 anos de cativeiro, pelo menos isso eles tiveram essa mudança no coração, né? A gente vê ali uma mudança de atitude e eles se lembrando de Deus em todos os seus caminhos. Quantas vezes a gente vai passar por lugares perigosos, alguns têm vivido em cidades perigosas. Você também pode se humilhar diante de Deus e fazer essa oração que ele fez, porque ele se envergonhou de pedir ao rei exército, né? Escolta policial, vamos dizer assim. Não que seja errado, mas ele tinha dito que Deus podia livrar. E eles tinham passado por momentos ali de cativeiro, justamente porque eles não tinham confiado na palavra de Deus. Nesse momento a gente vê uma mudança e Deus atentou para essa mudança do coração deles, da atitude, e os guardou em todo o caminho, da ida da Babilônia até a volta a Jerusalém. Outra passagem que a gente vê também, um jejum sendo apregoado a toda a população, foi em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 2 ao 12. Vou começar do 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre?
e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E Deus se agradou dessa atitude do rei. Josafá era o rei de Judá. E através dessa postura deles, o Senhor mandou resposta dizendo que nessa peleja eles não precisavam pelejar, porque a peleja era de Deus e não dos homens. E ali realmente Deus fez uma obra tão maravilhosa que os inimigos entre si se mataram e eles ficaram totalmente ilesos. Será que quando a gente se unir aqui também, cada um na sua cidade, e entender esse propósito do jejum, da humilhação, será que também Deus não vai nos ouvir e mudar a história da nossa cidade? Quanta violência, quantas perdas nós temos tido. Tudo isso é possível que haja mudança se a gente buscar de todo o coração, mas se a gente se colocar em Deus para nos humilharmos e clamarmos a Ele, assim como Josafá fez. Você está disposto a isso? Então nós também vamos fazer esse clamor. Quero só lembrar a vocês que em Levítico, capítulo 16, versículos 29 a 31, está escrito o seguinte: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 12 do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isso é estatuto perpétuo. Essa ordem, até hoje, o povo de Israel guarda. No dia do Yom Kippur, ou dia da expiação, foi dada essa ordem. Inclusive no Novo Testamento a gente vê referência disso, quando Atos capítulo 27, versículo 9, fala do naufrágio, e eles estavam todos muito abatidos porque tinha se passado o dia do jejum. Então a gente percebe que quando nos humilhamos diante de Deus, tirando aquilo que a gente mais, vamos dizer, depende, né? O alimento, a gente depende do alimento, mas a gente abre mão para buscar a face de Deus, Deus também vai nos ouvir. Então que você possa refletir sobre tudo isso, tá? E lembrando agora, para fechar, sobre esse assunto de jejum, a gente amanhã muda essa estratégia, vamos lembrar do que aconteceu com a rainha Esther. O Império Persa, no 4º século, abrangia mais de 127 países, e ali o rei Assuero destituiu a rainha Vashti porque ela não quis se apresentar diante dele num banquete. Esther, que era judia, entrou no concurso de rainha e venceu. Só que o primeiro-ministro que foi levantado na época odiava os judeus e, por conta disso, decretou que todos os judeus fossem exterminados. E por conta, como o rei Assuero não sabia que a própria rainha era judia, ele aceitou que isso acontecesse. No momento que veio esse decreto, tanto a rainha quanto todo o povo judeu se propôs a se humilhar durante 3 dias, jejuando e buscando a face de Deus para que houvesse livramento. Gente, era uma situação de morte. Todos eles iam ser exterminados. Mas através de se humilhar e buscar a face de Deus, por meio do jejum e oração, Deus mudou a história do povo, do povo judeu. E Deus abençoou de tal maneira que aquele que queria matá-los acabou morrendo. E eles foram exaltados e puderam se vingar dos seus inimigos. Você também pode usar essa estratégia de jejum no seu clamor, e eu tenho certeza que Deus vai atentar
Mas não basta apenas jejuar. Amanhã a gente vai ver isso. Nós vamos agora clamar a Deus, pedindo ao Senhor que Ele atente ao nosso quebrantamento, ao propósito do nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse 5º dia, Pai, em que, meu Deus, queremos clamar ao Senhor, porque sabemos, meu Deus, que só o Senhor, meu Deus, é a razão e a solução para todas as coisas na face da terra, Pai. Os dias têm sido turbulentos, meu Deus, mas nossos olhos não estão postos, meu Deus, nas ameaças e sim colocados em Ti, Senhor. Por isso queremos nos humilhar, Senhor, em jejum, meu Deus, e oração, buscando o Senhor, Pai. Meu Deus, eu tenho certeza, meu Deus, que todo aquele que busca e se humilha, o Senhor exaltará. Dá livramento, Senhor, a todo esse que pede livramento, Pai. Dá, meu Deus querido, meu Pai, entendimento, Senhor. Meu Deus, quebrantamento, Pai. E, meu Deus, um novo coração, Senhor. Meu Deus, porque muitas coisas que às vezes nós passamos acontecem por circunstâncias, mas outras, Senhor, são por causa da nossa própria soberba. Mas nós queremos Te pedir, Senhor, transforma o nosso coração. Dá-nos um novo coração, Senhor. E, meu Deus, nos livra das mãos dos nossos inimigos, Senhor, que querem, meu Deus, destruir, meu Deus amado, com aquilo que o Senhor, meu Deus amado, fez. E em nome de Jesus, Pai, nós nos quebrantamos e pedimos, Senhor Deus, atente, meu Deus, ao nosso clamor, atente às nossas orações. Continua com esses irmãos, Senhor. Meu Pai, ouve, meu Deus querido, o clamor do lábio de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.